Porque o nosso Senhor Jesus, Ele fez algo ali para aquela mulher, fez algo ali para aquela pessoa, para aquela viúva, algo que ela poderia esperar que jamais poderia acontecer em sua vida. Aquela mulher, ela tinha motivos muito para ter, aleluias, glória a Deus, pessimismo em sua vida. Ela tinha motivos para viver uma vida pessimista, uma vida sem esperança e sem fé de que algo novo, algo de bom poderia acontecer na vida dela. Porque ela era uma viúva e agora tinha perdido o seu único filho. Agora para ela não tinha mais solução. Agora para ela estava tudo acabado, tinha chegado no fim. Não tinha mais outro jeito ou alguma outra maneira da sua vida ser transformada. Ela não tinha mais motivo, fé, para pensar que alguma coisa de diferente poderia vir sobre a sua vida. Algo positivo poderia vir sobre a sua vida, eu acredito. Eu acredito que muito pelo contrário, ela poderia viver uma vida pessimista e pensar que depois daquele momento só coisas ruins viriam à sua vida. Só situação difícil. Só coisa ruim. Só adversidade. Porque aquela mulher perdeu o seu marido, era uma mulher viúva, e agora perdeu o seu único filho. O seu único filho. Aqui, ó. Aleluias, glória ao Senhor. E é lindo, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum curando, estava fazendo milagres. Jesus ali em Cafarnaum expulsa demônios. Jesus em Cafarnaum ele ensina nas sinagogas. Ele cura o servo do centurião. Ali em Cafarnaum, aleluias, glória a Deus. Ele faz muitas maravilhas. Então nós podemos dizer que Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus. Era a base, o quartel-general de Jesus era Cafarnaum. Era como se fosse a casa de Jesus, era Cafarnaum. Nós podemos dizer. Nós podemos dizer que ali era o centro do seu ministério. E Cafarnaum era uma cidade importante. Era uma cidade de muita importância. Era uma cidade que tinha uma base militar. Era uma cidade que tinha coletoria de impostos. Então era uma cidade de muita importância. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, depois que o Senhor curou o servo do centurião, no dia seguinte ele foi até Naim. Ele foi até essa cidade, a esse povoado, a essa vila chamada Naim. E essa vila de Naim, ela ficava mais ou menos a 33 quilômetros de Cafarnaum. Essa vila de Naim era uma vila pobre, pacata. Era uma vila que não tinha uma importância. Não tinha importância de Cafarnaum. Não tinha a riqueza de Cafarnaum. Era uma cidade pobre, era uma vila. Um povoado pobre, sem nenhuma importância. Mas o Senhor Jesus sai de Cafarnaum para ir até Naim. O Senhor Jesus sai de Cafarnaum para fazer uma grande obra em Naim. Aprove ao Senhor sair de Cafarnaum para fazer uma grande obra em Naim. Aprove ao Senhor sair de um lugar com muita importância para ir para um lugar sem importância para fazer uma grande obra. Aprove ao Senhor sair de Cafarnaum, que significa vila de compaixão, para ir até Naim demonstrar a compaixão. Assim é na minha, na tua vida. Aprove ao Senhor Jesus sair de sua Cafarnaum celestial, a sua vila de compaixão, para demonstrar a compaixão do reino na minha e na tua vida. Para Ele se dar naquela cruz para mim e por você. Aprove Ele demonstrar a paixão do reino na minha e na tua vida, fazer uma grande obra na minha e na tua vida, na nossa vida que não tinha nenhuma importância, que não tinha nenhum valor para o reino, porque Ele é um Deus divino, infinito, santo. Ele não tinha essa necessidade de fazer essa grande obra, mas Ele sai de sua Cafarnaum celestial. Ele sai para demonstrar a compaixão do reino na nossa Naim, nas nossas vidas, para nos chamar de filhos. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Porque o nosso Senhor Jesus saiu de um lugar que tinha muita importância, saiu do seu reino santo, se desfez da sua divindade, se fez em carne, para se dar naquela cruz por mim e por você. Isso é maravilhoso. Isso nos enche de alegria. Isso nos satisfaz. Porque é isso que nos conduz a este lugar. Porque é isso que nos conduz até aqui. É o sangue de Jesus que nos conduz a este lugar, e que nos satisfaz, e que nos dá alegria, e que nos dá satisfação, e que nos sustenta. É por isso que nós temos que se alegrar. É por isso que nós temos que ter alegria no nosso proceder. Por saber que o nosso Senhor Jesus, Ele não tinha necessidade de sair de sua Cafarnaum celestial. Ele não tinha necessidade de sair do seu reino. Mas Ele nos convida a participar das promessas do reino. Ele nos convida a participar das promessas do Pai. Ele nos convida a ser filhos de Deus. Ele nos convida a ser lavados pelo seu sangue. E isso é maravilhoso. Aleluia.
Isto é motivo de orgulho, de alegria. Deus, aleluia, Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma pensar que está tudo acabado, que está tudo perdido, porque o Senhor Jesus Cristo saiu de Cafarnaum e foi até Naim. Oh, aleluia. Porque o Senhor Jesus aprove a ele fazer uma grande obra maravilhosa. Aleluia. E por isso nós não podemos pensar que tudo acabou. Porque se Deus fez isso, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, quantas outras grandes obras Ele não pode fazer pelo seu povo? Quantas outras grandes obras Ele não pode fazer pelos seus filhos? Quantas outras grandes obras Ele não pode fazer para aqueles que clamam e que dizem: Senhor, tem de misericórdia de mim. Aleluia. Tem de misericórdia de mim, Senhor. Deus. Quantas outras grandes obras Ele não pode fazer? Aleluia. Se Ele se desfez da sua glória, da sua divindade, se Ele se fez carne para sofrer por nós, para padecer naquela cruz, quantas outras grandes obras Ele não pode fazer para aqueles que Ele chamou de filhos? Oh, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Deus. Isto é bom. Isto nos traz alegria. Jesus. Aleluia. Então aquela mulher, ela não tinha nenhum motivo para ter algum tipo de esperança, algum tipo de otimismo em sua vida. Ela não tinha nenhum motivo para pensar que a sua vida poderia melhorar. Agora ela ia enfrentar o seu luto. Agora ela ia passar por mais um luto. Ela perdeu o seu único filho. Ela perdeu o seu marido. Perdeu o seu único filho. Agora ela ia entrar em luto. Agora ela ia viver aquela vida triste, se remoendo, com aquela dor em seu peito e em seu coração. Agora ela ia ficar desamparada, porque ela perdeu o seu marido e agora tinha que conviver com a dor de cuidar do seu filho sozinho, de levar aquela pesada cruz sozinha, de criar o seu filho sozinha, de cuidar do seu filho sozinha. Mas agora ela perde também o seu único filho. Não era um dos seus filhos, era o seu único filho. Era o seu único filho. E ela perde. Ele morre, ele falece. E agora ali ela se vê sem saída, desamparada. Em sua velhice ela não ia ter ninguém para sustentá-la. Porque na velhice daquela mulher seria o seu filho que ia cuidar dela, seria o seu filho que ia sustentar. Agora ela foi desamparada, porque agora ela perdeu o seu filho. Aleluia. Então aquela mulher, ela está ali naquela situação, sem esperança e sem solução, e agora ela poderia pensar que não tinha mais jeito, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Quão grave seria se o Senhor Jesus não fosse aquele lugar? Quão grave seria se o Senhor Jesus não saísse de Cafarnaum para ir até Naim fazer a obra por aquela mulher, para ressuscitar o filho daquela mulher? Quão desastroso e quão horrível seria se ele tivesse se atrasado, se ele não tivesse ido, se ele não tivesse chegado. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele saiu e foi até lá. Aleluia. Ele andou esses 33 quilômetros e foi até Naim para fazer essa obra por essa mulher. Muitas pessoas, muitos incrédulos podem pensar que foi por acaso, que foi coincidência, que foi por acaso que ele chegou ali na porta e por acaso, por coincidência, ele deu de cara com um funeral, que foi uma obra do acaso, uma coincidência. Mas eu não acredito em coincidência. Nós que somos crentes, nós que servimos a este Deus, nós não acreditamos em coincidência, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em acaso. Nós acreditamos que tudo está no controle do nosso Senhor, que tudo está no controle das suas mãos, que tudo está sobre as suas mãos. E ele chegou no momento exato, porque aprove a ele chegar naquele momento e fazer uma grande obra para aquela mulher. Tudo está no controle dele, tudo está em suas mãos. A tua vida não saiu do controle dele, a tua causa não saiu do controle dele, ainda está nas mãos dele, e ele ainda vai chegar no momento exato, porque aprove a ele sair daquela cidade depois que o filho da mulher já estivesse morto, para quando ele chegasse lá, o reino fosse glorificado. Tudo está no controle do nosso Deus. Ele não se atrasa, ele não tarda e nem falha, ele chega no momento exato. Ele chega no momento que ele tem que chegar, porque tudo está no controle dele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em coincidência. O Senhor Jesus saiu no horário certo, chegou no horário certo para fazer uma grande obra, porque tudo estava no controle dele, porque ele é soberano, porque ele é todo poderoso, porque ele tudo
sabe, porque Ele tudo pode. Ele tudo pode na tua vida. Ele está no controle da tua vida. Ele não perdeu o controle da tua situação. Ele não perdeu o controle da igreja. A igreja ainda está nas mãos do nosso Deus. Ele ainda tem o controle da igreja. Ele ainda tem o controle das causas que parecem ser impossíveis. Aleluia. Ele não se atrasa. Ele não perde o horário. Ele não chega atrasado. Ele não chega adiantado. Ele chega no momento que ele tem que chegar. Ele faz no momento que ele tem que fazer. Porque tudo está no controle dele. Porque tudo está nas mãos dele. Porque ele é soberano. Então nós não podemos pensar que Deus está atrasando demais, que está demorando demais, que não vai chegar a hora, que Ele demora muito, que parece que não vamos aguentar. Aquela mulher, ela não tinha mais nenhuma esperança. Ela não tinha como ter mais nenhuma esperança. Não tinha como ter mais um motivo para ter alguma esperança. Algo de positivo poderia vir sobre a sua vida. Ela não poderia ter essa esperança. Mas o Senhor Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim. O Senhor saiu de Cafarnaum e percorreu aquele caminho para chegar no momento exato e fazer uma grande obra na vida dela, para fazer uma maravilha na vida dela. Ele chegou no momento exato. O Senhor chega no momento exato. O Senhor faz no momento exato, no momento que está na sua soberania. Porque a igreja e as nossas vidas e as vidas dos filhos estão nas mãos do nosso Deus. Nós não podemos pensar que Ele perdeu o controle, que Ele não tem a situação de controle, que não está nas mãos dele. Não, muito pelo contrário, Ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Ele chega na hora certa. Ele vai na hora que o bem, aleluia, glória a Deus, Ele bem quer. Glória a Deus, aleluia. Então, aquela mulher ia enterrar o seu filho. Glória a Deus. Ela ia enterrar o seu filho. Ela estava no caminho de enterrar o seu filho. Ela estava naquele funeral, naquela caminhada fúnebre, para enterrar o seu filho, o seu único filho. Ela não tinha mais esperança. Para ela tudo acabou. Para ela tudo estava perdido. Para ela tudo tinha chegado no fim. Para ela já tinha acabado. Não tinha mais jeito. Porque morreu, acabou. Mas quando tudo está impossível, quando tudo está perdido, quando não tem mais solução, quando o homem não pode mais fazer nada, aí o nosso Senhor Jesus aparece. Aí o nosso Senhor Jesus aparece. Aí o nosso Deus chega para trazer algo novo, algo diferente. Aí Ele chega para fazer uma grande obra. Aí Ele chega para fazer o impossível. Aí Ele chega para fazer aquilo que os outros pensam que não dá, que não tem jeito, que não tem solução. Ele chega e traz coisa nova, traz novidade, traz aleluias, glória a Deus, milagre. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nosso Deus, Ele disse para Gideão: Gideão, esse exército que vai contigo tem muita gente. Tem muita gente nesse exército. Eles vão pensar que quando eles vencerem a guerra, eles vão pensar que foi com as forças deles que eles conseguiram vencer essa guerra. Eles vão pensar que foram seus próprios braços que conseguiram vencer essa guerra. Eles vão se esquecer de mim. Eles vão dizer que não fui eu que fiz por eles. Eles vão dizer que foram eles que fizeram por eles. É como se Deus falasse isso para Gideão. Aí Deus diz: eu quero só 300. Só 300 está bom. Maravilhoso. Só 300 é o suficiente. 300 contra muitos e muitos, contra milhares. Mas é o suficiente. Porque é Deus quem vai operar. Porque é Deus quem opera. Quando é impossível, quando está perdido, quando acabou, quando não tem mais jeito, quando não tem mais esperança, aí Ele opera. Aí Ele age. Aí Ele faz milagre. Glória a Deus. Só tinha 300, mas Ele operou. Ele deu a vitória para o povo de Israel em cima dos midianitas. Ele deu a vitória para aquele povo, para aqueles 300, contra aqueles muitos e muitos. Ele operou. Aleluia. Glória a Deus. Só tinha 300, mas aí Ele operou. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas aí Ele operou. Glória a Deus. Só tinha um pouquinho de azeite e de farinha, mas aí Ele operou. Só tinha um cajado contra o mar vermelho, mas aí Ele operou. Só tinha um pequenininho contra o gigante, mas aí Ele operou.
É por isso que nós o chamamos de Deus das causas impossíveis. Quando tudo está perdido, quando não tem mais jeito, não tem mais solução, quando parece que acabou, quando os outros olham e falam, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, é impossível. Aí ele diz, não chore. Aleluia, Deus. Não chore. Deus, aleluia. Porque tem jeito. Porque para ele tem jeito. É verdade. Porque ele pode todas as coisas, porque ele tem o controle da situação, porque ele faz o impossível, porque é o nome dele que vai ser glorificado. É por isso que ele espera tudo estar perdido, ele espera o impossível para poder agir. Verdadeiramente é ele quem agiu, é o Deus dos impossíveis que agiu, é o Deus das causas impossíveis, é quem age em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o Deus das causas impossíveis que age. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque podemos pensar que não tem mais solução. Podemos pensar que não tem mais esperança. Podemos pensar que chegou no fim da linha. Mas ali ele chega. Aí ele toca no caixão. Aí ele toca no esquife e diz, não chore. Não chore. Aleluia. Ele ainda tem coisa boa. Glória a Deus. Ele ainda tem milagre. Aleluia. Ele ainda tem solução. Porque ele é o Deus dos impossíveis. Glória Ele é o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Então aquela mulher, ela ia enterrar o seu único filho. Ela estava naquele sofrimento, naquela angústia e naquela dor. Ela não tinha outra solução a não ser enterrar, fazer aquilo que cada um de nós faria. Enterrar. Mas o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão. Glória a Ele Deus. avistou aquele funeral e se moveu de íntima compaixão. Não enterre a tua esperança. Não enterre a tua fé. Não enterre o teu ministério. Não enterre, não se enterre, não enterre a tua vida, porque o Senhor Jesus ainda vem com esperança. Ele ainda toca no caixão e diz, não chore. Aleluia. Ele ainda pode ressuscitar o que está morto dentro de você. Ele ainda pode ressuscitar a tua fé. Ele ainda pode ressuscitar a tua satisfação. Ele ainda pode ressuscitar a tua felicidade. Ele ainda pode ressuscitar. Ele ainda pode fazer. Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele ainda pode fazer coisas impossíveis. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus de sempre. Não é só no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não é só naquele tempo que ele fazia milagres. Ainda hoje ele faz milagres. Ainda ele diz para a sua igreja, não chores. Ainda ele diz para a sua igreja, levanta-te e anda-te. Ele ainda pode fazer a igreja se levantar. Ele ainda pode ressuscitar a fé da igreja. Ele ainda pode ressuscitar o fervor da igreja, os corações dos filhos. Ele ainda tem esse poder e essa autoridade. Por isso não enterre a tua fé e a tua esperança. Não pense que acabou. Por mais que tudo esteja perdido, por mais que os outros digam, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Ele está indo à igreja à toa, não tem jeito, tem solução. O Senhor ainda chega e diz, não chore. Glória a Deus. Não chore. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós servimos a este Deus. Este é o nosso Deus. Por isso nós não podemos pensar que não tem mais esperança. Nós aprendemos com essa passagem que mesmo quando não há esperança, que mesmo quando tudo acabou, quando já estamos nos preparativos para finalizar, para terminar, para acabar, para chorar, para entrar em luto, Aleluia, Jesus. para sentir a dor do luto, para nos recolher, para chorar a dor. Aí ele diz, não chore. Eita Deus, aleluia. Ele toca no esquife e diz, levanta-te. Aleluia. Ele ainda pode ressuscitar o teu sonho. Ele ainda pode ressuscitar a tua fé. Ele ainda pode ressuscitar o teu fervor. Porque outrora você poderia dizer, antes eu orava com fervor, antes eu clamava com fervor, antes eu lia a Bíblia, antes eu fazia jejum, eu tinha satisfação em servir a Deus, mas agora parece que a minha satisfação acabou, a minha alegria acabou, parece que a minha fé está morta. Mas ele ainda sai de Cafarnaum, ele vem a Naim e diz, não chore, levanta-te.
Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meu Deus. A Bíblia vai dizer então que quando ele avistou aquele funeral, ele se moveu de íntima compaixão. Ele sentiu compaixão daquela mulher. Ele sentiu compaixão do choro daquela mulher. Ele sentiu compaixão do sofrimento daquela mulher. Ele ainda sente compaixão do nosso choro. Ele ainda sente compaixão do teu choro, da tua angústia. Por mais que você chore em secreto no teu quarto, orando, ele sente compaixão. Ele se move de íntima compaixão. Ele ainda olha para o teu choro, para o teu coração quebrantado. Aleluia. Ele ainda se vira com compaixão para aqueles que choram perante eles, para aqueles que choram com o coração quebrantado, para aqueles que pensam que tudo acabou, mas não acabou. Ele ainda se move de íntima compaixão. Ele ainda visita os nossos quartos, as nossas orações, os nossos clamores, as nossas angústias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele ainda se move de íntima compaixão da sua igreja, dos seus filhos. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele estava saindo ali da cidade. Ele chega até o portão da cidade e vê aquela cena. E ele vai até lá. Ele não podia passar reto. Aquela mulher estava chorando, ele não podia passar reto. Ele não podia desviar a sua rota e ir para outra direção. Ele se moveu de íntima compaixão. O Senhor não passa reto diante da tua oração. O Senhor não passa reto diante do teu choro, diante da tua angústia, diante do teu clamor. Ele olha para o teu clamor, Ele olha para a tua angústia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele olha. Ele nos consola. Ele nos sustenta. Porque muitas vezes nós pensamos que só porque nós estamos chorando, porque só porque nós estamos passando pela adversidade, significa que o Senhor nos abandonou, que Ele não nos ama mais, que Ele está nos castigando, que Ele está irado com nós, mas não. Ele ainda continua nos sustentando. Ele ainda continua olhando com olhar de misericórdia para nossas vidas. Ele ainda continua olhando com olhar de misericórdia para aqueles que choram. Aleluia. Ele ainda continua se movendo de íntima compaixão. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Então a palavra de Deus vai dizer que ele vai até lá. Aleluia. E ele toca no caixão. Mas além de Moisés dizer que uma pessoa não podia encostar no caixão, numa coisa relacionada a alguém morto, não podia, porque se essa pessoa tocasse, ela se tornava impura. O Senhor não podia ter feito isso, ele não podia ter tocado no caixão, não podia ter tocado no morto, porque era uma pessoa que o deixaria impura. Além de Moisés dizia isso, que ele não podia tocar. Uma pessoa não podia tocar, senão ela ia ficar impura e teria que se purificar. Mas o Senhor tocou. O Senhor foi lá, se aproximou e tocou. Porque Ele pode. Porque Ele tem poder. Porque Ele tem autoridade. Ele ainda tem poder para tocar no meu e no teu coração. Ele ainda tem autoridade para tocar na minha e na tua vida. Ele ainda tem autoridade para tocar e para ressuscitar e para dizer: não chore. Ele tem esse poder. Nada o impede. Nada é uma barreira contra ti e contra ele. Nada pode o separar do amor de Deus. Nada pode separar a igreja dele. Aleluia. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque o cabeça da igreja, o dono da igreja, quem está no controle da igreja é o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para tocar no esquife e dizer: levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro do caso do leproso. O leproso, a Bíblia vai dizer que ele estava coberto de lepra. Coberto de lepra. A Bíblia não vai dizer só que ele estava com lepra, que ele estava coberto de lepra. Ou seja, ele estava num estado avançado de lepra. Ele estava num estado avançado daquela doença. Uma doença que o deixava impuro. Uma doença que o afastava do convívio social. Ele não podia ficar em sua casa, não podia ficar com a sua família, não podia ter uma vida normal, uma vida dentro da normalidade, porque ele tinha aquela doença. Então ele tinha que se afastar, ele tinha que esperar a morte vir até ele, porque dificilmente uma pessoa que estivesse coberta de lepra tinha solução. Tinha algum tipo de solução para ele, algum tipo de cura.
Até porque naquela época não tinha uma medicina tão avançada quanto a que nós temos hoje. Não tinha remédios tão avançados quanto que nós temos hoje. Não tinha cirurgia. Então aquele homem que estava com lepra, a única solução para ele era esperar a morte vir até ele, era ficar recluso e esperar a morte vir até ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, eu sei que podes me curar, eu sei que podes me limpar. Aí muita gente vai pensar assim: mas esse homem duvidou. Não, ele não duvidou. Porque ele não podia dizer para o médico: médico, se tu quiseres, pode me curar. Ele não podia dizer para o amigo: amigo, se tu quiseres, pode me curar. Ele não podia dizer para o sacerdote: sacerdote, se quiseres, pode me curar. Mas ele sabia que podia chegar ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, se quiseres, eu sei que podes me curar. O Senhor Jesus tem poder e autoridade para fazer grandes coisas pelos seus filhos. Ele ainda pode curar, ele ainda pode lavar, ele ainda pode fazer a igreja sobressair. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aquele homem, ele tinha todos os motivos para se, aleluia, glória a Deus, enclausurar, para se fechar, para se excluir da sociedade e esperar a morte vir até a sua vida. Mas ele vai até Jesus. Ele vai de encontro a Jesus. Nós não podemos deixar que a frieza espiritual, que o desânimo, que a nossa situação nos feche para a igreja, nos feche para Deus, nos feche para o Senhor Jesus. Não, aí nós temos que lembrar que o Senhor Jesus pode curar. Nós aí podemos nos lembrar, nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, tu podes me limpar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A questão aqui é a dúvida quanto ao amor e a disponibilidade de Deus, de Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus tinha poder para fazer, mas ele não tinha tanta fé assim que o Senhor Jesus tinha disponibilidade e amor para fazer. Mas aí o Senhor Jesus toca nele. Mais uma vez, o Senhor não podia tocar naquele homem, porque aquele homem era um leproso e o deixaria impuro. Mas ele toca naquele homem, porque ele tem autoridade e poder, e ele pode tocar. Ele pode tocar aí no teu coração. Ele pode tocar ainda na tua adversidade. Ele ainda pode tocar na tua dificuldade. Ele ainda pode tocar no teu coração e te consolar. Por mais que ele não dê aquilo que você está pedindo imediatamente, mas ele toca e te sustenta, e te dá fôlego de vida, e te sustenta nos caminhos dele, e te guia para que você consiga passar por esse deserto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque é esse o amor dele. Ele não nos livra de passar pela prova. Ele não nos livra de passar pelo deserto. O deserto é necessário. O deserto é necessário para trabalhar a nossa fé, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa piedade, para trabalhar a nossa devoção. O deserto é necessário. Nós passamos pelo deserto. Mas enquanto nós passamos pelo deserto, a mão dele está sobre nós, a mão dele está nos sustentando, a mão dele está nos guiando, está dando fogo, está dando maná, está cobrindo com nuvens, está fazendo as águas amargas se tornarem boas para beber, está fazendo as águas saírem das rochas para nos sustentar. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Este é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus vai dizer que ele tocou ali, se moveu de íntima compaixão e tocou naquele caixão daquele jovem. Oh, aleluia. Tocou ali e disse: jovem, a ti te digo, levanta. Oh, glória a Que Deus, maravilha. aleluia. Esta é a primeira vez que o Senhor ressuscita alguém. Se nós pegarmos a linha do tempo dos evangelhos do Novo Testamento, esta é a primeira vez que ele ressuscita alguém. Nunca naquela época alguém tinha visto uma pessoa sair do caixão, uma pessoa voltar da morte. Era a primeira vez. Um homem fazer uma coisa dessa, Aleluia, Deus. fazer algo novo, algo diferente. Ele ainda pode fazer algo novo e diferente pela vida da igreja. Ele ainda pode fazer algo novo pela tua vida. Ele ainda pode fazer algo novo pelo teu coração.
pela tua fé, pela tua adversidade. Ele ainda pode trazer coisa nova. Por mais que nós pensamos que nós vamos ficar nessa mesmice, que nós vamos ficar da maneira que nós estamos, Ele chega de Cafarnaum e diz: levanta-te. Ele ainda tem coisa nova para nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda tem coisa nova para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que os sofrimentos desta época não podem se comparar com as grandes glórias futuras. Ele tem um reino reservado para nós. Ele tem uma grande glória reservada para nós. Nós, se persistirmos nestes caminhos, vamos receber a coroa da vida de suas mãos. Ele tem coisa nova. E isso tem que nos impulsionar. Glória a Deus. Isso tem que nos mover de maneira que nós dizemos: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou me enterrar, eu não vou deixar essa situação me abalar, porque tem grande promessa para mim. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que fez a aliança é fiel para cumprir a aliança. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Então ele chega naquele caixão e toca e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem se levanta e começa a falar. Ele estava no estado de moribundo, mas de repente aquele jovem se levanta e começa a falar, e aí o Senhor entrega para a mãe dele. Oh, glória a Deus. Que maravilhoso. Aleluia, Deus. Só com uma palavra ele fez aquele jovem sair do mundo dos mortos e levantar e começar a falar. Ele ainda pode ressuscitar o teu coração. Ele ainda pode ressuscitar a tua fé e o teu fervor. Ele ainda pode incendiar o teu coração. Porque às vezes você pode dizer: meu coração está pura cinza, está frio. Antes ele ardia como fogo, mas agora está frio.